Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Rony Evaldo Barbosa, coordenador-geral de informação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e conselheiro do CONTRAN. Obrigado, Dr. Rony, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouco das informações, daquilo que a gente vem desenvolvendo no governo federal, e é importante a gente trazer essas informações para o setor de transportes, principalmente para o caminhoneiro, que são pessoas tão importantes para o nosso país hoje. Na cadeia, né? É verdade, doutor. Doutor Rony, nós estamos aí na iminência de começar a questão do tagueamento dos veículos automotores, dos caminhões, tagueamento dos caminhões, né? E isso faz parte de uma política macro que se chama SINIAVE, Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos. Você pode nos contar um pouco sobre esse sistema? Bom, o SINIAVE, na verdade, ele surgiu a partir da publicação da Lei Complementar 121, que instituiu a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Roubo e Furto de Veículos e Cargas. Tá? Então, ele foi concebido como um dos instrumentos para a consolidação dessa política. Né? E ele consiste, na realidade, no uso de uma tag, né, que é um chip RFID, né, que é a identificação por radiofrequência, instalados nos veículos, que funcionaria como se fosse uma placa eletrônica. E a partir de leitoras, né, dessa tag, você teria o controle, a identificação automática desses veículos em pontos estratégicos ao longo das rodovias brasileiras. Agora, doutor, o senhor disse que o programa é um dos itens do combate, da política de combate ao roubo de carga. E de que forma o SINIAVE pode ser eficaz e contribuir no sentido de fiscalização ou evitar o roubo? Bom, ele se consolidando como um dos instrumentos dessa política, né? A partir do momento que você tem a identificação automática desses veículos, o Estado passa a exercer o poder de polícia administrativa no que diz respeito às operações de fiscalização e controle do trânsito e do transporte rodoviário de cargas, e a fiscalização no policiamento no sentido estrito, que seria a ação na prevenção e combate ao roubo e furto. Bom, a partir do momento que você tem a informação da carga, a informação do veículo... Isso no chip do caminhão? Não, você tem essa informação no sistema. Okay. O chip, ele é uma mera identificação do veículo. Ok. Tá? Inclusive, no novo conceito que a gente está trazendo para o SINIAVE, ele não deve ter nenhuma outra informação a não ser o número de série do chip. Se ele trouxer qualquer informação de identificação ou do veículo ou do seu proprietário, aí sim ele levaria a possibilidade de, com essas informações, numa eventual leitura indevida por alguém com interesses escusos, poderia levar à identificação de informações da pessoa ou do proprietário. E até o tipo de carga que está sendo transportado. Exatamente, só que para isso ele teria que ter acesso às bases da ANTT, do Denatran, e não é o caso. Mas eu queria que o senhor explicasse para o caminhoneiro por que ele precisa colocar a tag. Sim. Como que isso tudo vai funcionar? Porque assim, hoje, praticamente, todo o processo de transporte rodoviário de carga, ou quase todo, está informatizado. Agora, em setembro, entrou o manifesto eletrônico efetivamente, né? As informações do frete estão, obviamente, no manifesto eletrônico. De que forma que se casa essas informações todas no tagueamento? Bom, o tagueamento, ele é a identificação do veículo. Ok. A carga, quando você faz o manifesto eletrônico na ANTT, você está informando que você está transportando uma determinada carga de um lugar para outro, e existe, evidentemente, uma questão aí de controle fiscal também em cima disso, Okay. né? E quando você associa essa informação da carga
com aquele veículo você tem uma possibilidade de ter um controle, um monitoramento de todo o processo. Isso na ponta para o caminhoneiro pode implicar numa redução do valor de seguros. Sim. Esse é um dos pontos que pode beneficiar. E outra questão também é essa carga, ela tem horário para ser embarcada, ela tem horário para desembarcar e um horário para ela ser disposta ou num porto, ou numa embarcação, onde quer que seja, num terminal ou no armazém. Então, isso facilitaria muito o agendamento das operações de embarque e desembarque. E o que a gente percebe é que, na realidade, o caminhoneiro ele não quer receber estadia, ele quer transportar. Então, a estadia, na verdade, ela acaba representando um atraso. Ela tem que ser encarada pelo transportador como uma exceção. Eventualmente, ele precisou ficar parado para aguardar descarregar o veículo ou fazer um carregamento do veículo, que ele receba a estadia. O CINIAV ele seria um dos instrumentos para fiscalização da estadia. Okay. E principalmente os caminhoneiros autônomos reclamam bastante da ausência da fiscalização da ANTT em relação a vale-pedágio, estadia e vários outros itens de competência da ANTT. O CINIAV seria um desses instrumentos. É impossível a ANTT colocar um fiscal em cada embarcador, em cada ponto de embarque e desembarque de cargas, mas através da tecnologia embarcada, que seria o TAG, com as leitoras nesses pontos, aí sim a ANTT recebe a informação e pode exercer a atividade de fiscalização beneficiando o transportador. Então, ao meu entender, o CINIAV, quando estiver completo, vai trazer alguns benefícios para o caminhoneiro. Com certeza. Tanto essa questão do controle do vale-pedágio e da estadia, mas também para facilitar as operações de embarque e desembarque, a questão do controle, maior controle pelo Estado em relação à questão de roubo e furto de veículos e de cargas também, porque você está monitorando o veículo onde ele passou. Se está previsto ele passar naquela rota e ele não passou ali, existe algum alerta. Ele passa a integrar uma lista que a gente chama de lista de exceção. Eu tenho o registro de passagem do veículo, que são aquelas informações que a gente vai utilizar para planejamento de transportes, controle de tráfego. São informações muito mais quantitativas. E existe uma lista que é a lista de exceção, onde eu tenho ali veículos envolvidos em, eu chamo de crime sobre rodas, né? Que é o veículo que existe uma restrição de roubo e furto, envolvido em algum ilícito, né? Que seria o envolvimento em crime ambiental, contrabando, veículo que está em processo de investigação criminal. Então, esses da lista de exceção, o poder de polícia, no sentido estrito, será exercido. Né? Os outros veículos que estão apenas num registro de passagem são informações essenciais para o planejamento de trânsito, de tráfego, engenharia de tráfego e planejamento da logística no país. Rony, só um minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Rony Evaldo Barbosa, coordenador-geral de Gestão da Informação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Agora, doutor, como o CINIAV, qual o prazo que se pode prever para a conclusão de todo o sistema? Bom, o CINIAV ocorreram algumas tentativas de implantação, mas na concepção que, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um redesenho do CINIAV na minha tese de doutorado, né? E essa nova proposta, ela traz uma responsabilidade maior para os DETRANs, tá? E, evidentemente, ele não será
colocado em prática sem um pleno envolvimento dos órgãos estaduais, dos órgãos executivos estaduais, que são os DETRANs. Mas uma forma de você trazer o DETRAN para dentro desse projeto seria a fiscalização eletrônica de IPVA e licenciamento através do CINIAV. Aí sim, haverá um interesse maior dos DETRANs. Ele não ocorreu até hoje devido a essa ausência do interesse dos órgãos estaduais de implantar. Eles são os responsáveis pelo emplacamento dos veículos e, naturalmente, serão os responsáveis pelo emplacamento eletrônico também. Faz sentido. Então, essa agenda ela vai ter que ser organizada numa estrita parceria com os DETRANs e com o envolvimento, eu acredito, que de toda a sociedade, defendendo o CINIAV como um instrumento facilitador da vida do cidadão e principalmente para o transporte rodoviário de cargas. Ainda sobre o transporte rodoviário de cargas, o processo de implantação do CINIAV, ele iniciou em 2013, é isso? Sim. Com abrangência para todos os tipos de veículos. Porém, não foi possível a instalação desses dispositivos e a obrigatoriedade foi suspensa em 2014. Em Roraima, inclusive, cerca de 3 mil carros tiveram o chip instalado. A questão especificamente do transporte rodoviário de cargas, o senhor acredita que ele pode reduzir esse tempo? Bom, independentemente do processo de implantação do CINIAV, nesse redesenho que nós fizemos, tanto para onde a gente está caminhando hoje, no Denatran, no CONTRAN, inclusive numa conversa com a própria Artesp no estado de São Paulo, a ideia é fazer uma convergência para um modelo único. Nós não vamos obrigar o cidadão que já adquiriu uma tag para operação, por exemplo, nas praças de pedágio, pedagiamento automático, a gente não vai obrigar o cidadão a colocar uma outra tag. Então, a ideia é que a gente faça essa convergência para um modelo que já está em operação e, a partir dali, a gente tem um calendário de implantação em toda a frota brasileira. Agora, particularmente no caso de Roraima, e também houve uma tentativa de implantação em Rondônia, houve o desenho do modelo de negócio foi errado, foi equivocado, porque a ideia era de uma estrutura inicial muito robusta, que exigia uma gravação de informações na tag, que hoje a gente já chegou à conclusão que é desnecessário. Né? E quanto mais informações gravadas na tag, maior será o interesse na fraude. Então a tag não precisa trazer nada além do seu número de série. E com aquela necessidade dessa estrutura de gravação, eu teria que ter em cada unidade do Ciretrans, as Ciretrans, né, que são vinculadas aos municípios, unidades dentro dos municípios, seria o DETRAN dos municípios, né? Isso. Cada Ciretran teria que ter uma estrutura de gravação, uma estrutura de leitura, isso tem um custo muito alto, né? E isso, a proposta deles lá seria cobrar do cidadão o licenciamento eletrônico anual em torno de R$100, R$110. Para o cidadão que já paga o licenciamento anual, evidentemente o Ministério Público entrou com uma ação, falou, eu já pago o licenciamento anual, por que eu vou pagar por um licenciamento eletrônico? Não faz sentido, né? E, inclusive, do ponto de vista legal, isso foi derrubado. Então, nesse novo conceito, ele dispensa essa necessidade de toda essa estrutura. Para o transportador que ainda não fez o recadastramento do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, o RNTRC, que vai abranger também o CINIAV, como e onde deve procurar informações para não ter problemas? A NTT. A NTT é a agência reguladora, ela que define toda a especificação para o tagueamento do transporte rodoviário de cargas, mas de antemão eu já adianto que há uma convergência desse modelo que a NTT já está prevendo, já existe um calendário definido para o tagueamento dos caminhões, né? E ele está convergindo para o modelo do CINIAV. Eu entendo que vai acontecer antes da implantação do CINIAV em todo o território, para toda a frota brasileira, vai acontecer antes do transporte rodoviário de cargas. Só que o transportador não precisa se preocupar,
porque esse modelo ele não vai ter que instalar uma tag agora e no futuro depois instalar uma outra tag. Eles serão contínuos. Sim, inclusive aqueles veículos que já têm uma tag de qualquer uma dessas operadoras de pedagiamento automático, ele não vai precisar trocar essa tag para uma outra tag da ANTT. Essa tag já serve para o caso do recadastramento do RNTRC. Interessante. Na época em que o sistema foi divulgado, doutor, muitas pessoas questionaram o fato da perda da privacidade, que é uma preocupação que todas as pessoas com um pouco de informação a menos acabam tendo, né? No caso de veículos particulares, obviamente, uma vez que seriam monitoradas ou rastreadas por órgãos do governo. O senhor acha que faltou mais informações e esclarecimentos oficiais sobre esse assunto? Se você fizer uma breve pesquisa hoje na internet sobre Ciniave, você vai ver todo mundo batendo exatamente nesse ponto, da questão da perda de privacidade. No conceito original do Ciniave, apesar de você ter essa informação gravada num chip, ou seja, não é qualquer um que vai conseguir ler isso. Ele vai ter que adquirir uma leitora de sistema por radiofrequência para conseguir fazer a leitura daquela tag. Mas no conceito inicial estava previsto a gravação dessas informações de chassi, Renavan, placa do veículo, tudo isso gravado na tag. Nós retiramos tudo isso. Então hoje ele só vem com um número de série único, ele identifica aquele chip, não identifica o veículo. A informação, a gente fala tecnicamente que ela está no back-office, a gente traz toda a segurança da informação para o sistema, onde eu tenho toda a segurança de estado no sistema. Então ele teria que hackear os sistemas da base Renavan, do Registro Nacional de Veículos, para poder ter acesso a essas informações. Então eu costumo dizer que nesse novo conceito do Ciniave, se você colocar uma pessoa na rua anotando as placas dos veículos, ela vai ter muito mais informação do que alguém que tem uma alta tecnologia ali, uma leitora por radiofrequência, conseguindo ler aquela tag. Então, alguém manualmente vai ter mais informações do que alguém com essa leitora instalada. Então, está descartada essa preocupação. Descartada totalmente essa possibilidade. Dr. Rony, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. É muito importante o seminário para a categoria, para cada presidente, para cada líder, para conhecer amigos, para adquirir conhecimento. E hoje foi, assim, o primeiro dia foi enriquecedor, saímos aqui satisfeitos com um conhecimento bem vasto. E eventos como esse, eles só oportunizam isso, eles facilitam que a gente possa ouvir o setor e a gente trazer essa experiência também. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Rony Evaldo Barbosa, coordenador-geral de Gestão da Informação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Para esse tipo de implantação, há necessidade de processos de licitação? Quantas empresas no Brasil oferecem hoje esse tipo de tecnologia? E os preços são possíveis? Bom, as empresas, quando foi lançado o Ciniave, na verdade foi uma resolução, a primeira resolução, ela teve uma resolução em 2012 que foi a que consolidou mais o Ciniave com a previsão para 2013, como você mesmo falou. E nesse período,
28 empresas entraram com a aquisição do protocolo. Tá? O protocolo, na verdade, são todas as informações técnicas para desenvolvimento da tecnologia dentro daquela especificação técnica da tag e da leitora. Né? Mas dessas empresas, na época, dado o rigor que foi colocado, apenas 2 empresas conseguiram homologar seus produtos na época. E, na verdade, como o tempo passou e a tecnologia ela não fica parada, essa tecnologia, inclusive no modelo que ainda está regulamentado pelo CINIAV, ela já é ultrapassada. Então, nós tínhamos uma tag que teria que, a princípio, ser trocada a cada 5 anos, que custaria ali, é difícil você dizer um preço especificamente, aí, mas algo em torno entre R$50 e R$80. E hoje nós temos tags muito mais modernas, passivas, que como ela não tem bateria, ela não tem uma vida útil definida, ou seja, com certeza acima de 5 anos ela teria uma durabilidade aí. Por exemplo, nos Estados Unidos existem casos lá de chips instalados há mais de 10 anos, 20 anos. E que funcionam normalmente. Funciona normalmente. Se ela não for danificada, não tentar retirá-la, se você retirar aquela tag, ela vai perder toda a comunicação. Então não dá para você pegar uma tag, tirar de um veículo e colocar em outro. Ela perde totalmente a funcionalidade. É inclusive um dos testes que é feito para homologação de produto. Né? Mas hoje a gente estaria falando em uma tag passiva aí em torno de $1. E com essa... Que é bastante razoável. Muito razoável. Bastante razoável. E é claro, com o volume que você tem hoje, eu diria que isso aí eu traria de $1 para R$1. Aí fica realmente com a mesma capacidade possível das outras tags. Isso aí a gente está falando de uma tag passiva, né? Ou seja, uma tag sem bateria, mas com a mesma eficiência em termos de comunicação. E nós estamos falando em tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil, doutor? Sim, essas tecnologias, eu costumo dizer que o chip hoje é uma commodity, porque quem na verdade vende a tecnologia, ele tem que partir para um novo mercado. Ele tem que enxergar as oportunidades para ele ganhar dinheiro. As empresas vão ganhar dinheiro não vendendo tecnologia, simplesmente vendendo equipamentos. Eles vão vender serviços, vão ganhar muito mais. As empresas brasileiras estão preparadas tecnologicamente tanto para a oferta da tecnologia, né, do equipamento, quanto para a oferta de serviços também. E aquelas que ainda não oferecem toda aquela gama de possibilidades que o CINIAV tem hoje, elas já estão enxergando esse novo mercado e oferecendo mais serviços. O cidadão, por sua vez, ele fala, nossa, são mais coisas para eu pagar? Não. A ideia é justamente ao contrário. A partir da facilidade, ele tem, inclusive, uma redução de custos. Por exemplo, no caso do seguro. Eu tenho mais instrumentos para a seguradora que ela pode falar, olha, se você me autorizar a identificá-lo, eu vou reduzir o seu seguro em X%. E com essa mesma tecnologia, ele pode entrar lá no estacionamento do shopping, entrar no estacionamento, no seu condomínio, eu posso abastecer num posto de combustível, então eu posso passar numa praça de pedágio. Então, são uma utilização serviços multiuso, né? Que o cidadão vai ter uma facilidade ali. Ao invés dele contratar um serviço aqui, outro ali, outro lá, ele tem uma tecnologia embarcada no veículo que resolva vários problemas para ele. Doutor, o que dificulta a implantação de tecnologias no Brasil como o CINIAV, tão importante para garantir a segurança no transporte de carga em nossas rodovias federais? Particularmente para o CINIAV, eu citaria como a falta do envolvimento, pontualmente a falta do envolvimento e da compra daquela ideia pelos Detrans. Eles enxergaram o CINIAV como um custo e não como um investimento, como uma grande oportunidade de recuperação de receitas, né, e maior controle sobre a evasão fiscal, no caso do IPVA e do licenciamento anual. Então eu acho que os Detrans eles têm que enxergar isso como uma grande oportunidade. E os próprios órgãos de trânsito mesmo, fora os Detrans, os órgãos municipais, claro, a responsabilidade do tagueamento não é deles, seria dos Detrans.
mas como uma grande oportunidade para ele ter um maior controle sobre a gestão do tráfego, maior planejamento urbano. E a gente só consegue viabilizar modelos de cidades inteligentes, que hoje é um modelo ainda muito conceitual, quando você consegue fazer a identificação dos veículos e, a partir disso, você oferecer maior serviço, maiores facilidades para o cidadão. Ok. Doutor, chegamos ao fim do nosso programa, o programa do transportador para quem abastece o país. E como tradicionalmente fazemos, deixamos os microfones abertos, as câmeras abertas, para que o senhor possa dar um recado para essa categoria de caminhoneiros autônomos no Brasil e no estado de São Paulo. Eu gostaria de concluir citando mais um ponto que é bastante importante, que é a questão da janela de oportunidade que nós temos aí. Nós temos aí uma resolução do Mercosul, resolução número 33 de 2014, que estabeleceu a placa, a unificação do sistema de placas, né, do Mercosul. Né? O Uruguai já implantou, a Argentina já implantou, e por essa resolução todos teriam que implantar até 1º de janeiro de 2016. O Brasil ainda está devendo nesse aspecto. Mas eu colocaria isso como janela de oportunidades para, de repente, a gente colocar o chip na placa e, quando você for trocar a placa do veículo para o padrão Mercosul, já trazendo novos elementos de segurança para coibir. É importante que se diga que nesse conceito da nova placa não é uma troca de mídia, não é uma troca de desenho da placa, seria uma troca de processo, uma mudança no processo, implementando medidas, elementos de segurança na placa, como por exemplo o QR Code, que seria um código cifrado, né, instituído pelo Denatran, nos mesmos moldes que já foi implantado de uma forma bastante positiva na CNH, para que você possa fazer a leitura da placa, a leitura do código, as informações ali tem que bater com as características do veículo, se não bateu, é fraude. Então, nesse conceito, o tagueamento da frota, a implantação do CINIAV na placa, o chip sobre a película na placa, seria uma janela de oportunidades. Na troca da placa, a gente já trazer a placa com o CINIAV. Então, seria uma grande oportunidade. Para o transporte rodoviário de cargas, eu enxergo também a questão da necessidade do tagueamento de implementos rodoviários, os reboques e semi-reboques. Sabe que essa é uma discussão que os diretores de sindicatos têm feito constantemente. Porque só no cavalo, no cavalo trator, no caminhão trator do veículo, há um risco ainda de fraude, né? O risco da fraude, ele sempre vai existir, mas quando você tem acesso à base de dados. Agora, o que é importante dizer é que no transporte rodoviário de cargas não adianta eu identificar apenas o caminhão trator. Eu tenho que identificar cada implemento para que eu possa associar o volume da carga transportada com o veículo que está efetivamente transportando aquela carga. Então, nos estudos que nós fizemos, a gente conseguiu identificar que o melhor ponto de você identificar um implemento rodoviário seria na própria placa do veículo. Isso já existem até porque testes. Os implementos também são emplacados, né? Sim, e você trazendo o chip na placa do implemento rodoviário, você já consegue fazer a identificação não apenas do cavalo trator, mas de toda a combinação de veículo, né? E para o caminhoneiro, eu só tenho a agradecer o caminhoneiro, porque ele é um grande batalhador, que hoje eles costumam dizer que eles transportam o país, eles movimentam o país. De fato, eu tenho que concordar com isso e nós temos que fazer, pensando aqui já como servidor federal, como representante do governo federal, que nós temos essa grande responsabilidade de, em parceria com o caminhoneiro que está vivenciando o problema no dia a dia, juntos a gente possa construir soluções para o transporte rodoviário de cargas no país. É isso aí. Obrigado, Dr. Rony, pela entrevista e contamos com a sua audiência no próximo programa do Transportador. Até terça-feira que vem. Um abraço. Obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo.
Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.